Bom dia, meu povo! Sábado, sétimo dia da nossa série, Os 10 Mandamentos. E hoje nós vamos falar do sétimo mandamento, que é não roubarás, não furtarás. Vou chamar a Lu para a gente falar sobre ele. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Lu. Deixa eu te chamar logo aqui. Para a gente falar sobre o sétimo mandamento dessa série, gente. Esse mandamento, ele é bem mais profundo do que a gente imagina. Acho que não deu certo. Pronto. Bom dia, Lu. Bom dia! Tudo Deixa eu bem? ajustar. Deixa eu só. Ajustou aí? Pronto, bom dia, ajustei. Ajustar um pouquinho aqui também. Lu, fala um Pronto. pouquinho aí, que é, pelo menos o início aí, da introdução do que é esse mandamento, né? Enquanto eu coloco aqui o nosso assunto. Bom dia, Beth. Bom dia, gente. Eu sou Luciana, irmã da Liana, e hoje nós vamos conversar sobre o sétimo mandamento, né? O não furtar. E é incrível como é um mandamento onde, como todos os outros, né? Ele tem uma riqueza muito grande. Às vezes a gente pensa assim, ah, não roubar, eu não roubo nada, então eu já estou tranquila desse mandamento. E na verdade não é bem isso. Às vezes algumas coisinhas do nosso dia a dia faz com que a gente vá contra aquele mandamento sem a gente nem perceber, né? E assim, eu anotei alguns pontos, eu acho que a gente vai discorrendo sobre eles da, ao longo da live, né? Mas assim, é o mais básico, né? Que é o que todo mundo já vive, todo mundo já sabe com relação ao sétimo mandamento, é exatamente você não furtar e não roubar, que é quase a mesma coisa, né? Que seria você não se apropriar de algo que não é seu. E isso é muito simples quando a gente pensa em grandes roubos, em grandes coisas, mas às vezes é muito sutil no nosso dia a dia, né? É verdade. E tem assim, eu gosto muito de exemplos práticos que facilitam muito, né? E um dia desse, eu estava conversando com meu esposo e ele me contou uma situação onde ela deveria ser muito normal, não deveria nem virar notícia, né? Que Aham. uma pessoa tinha encontrado uma conta, tipo uma conta de água, com o dinheiro que a pessoa tinha ido para pagar, né? O dinheiro estava todo enroladinho na conta, e aí a pessoa não sabe de quem é, não tem como saber, e aí tem só o endereço, né? Mas para a pessoa ir atrás do endereço, aí a pessoa foi lá e pagou. Né? E aí, e isso é muito louvável, isso era para todo mundo fazer de forma comum, Totalmente. né? Sem ser algo fora do comum. Mas, na verdade, acaba virando coisa porque a maioria das pessoas pegaria aquele dinheiro e não pagaria a conta. E aí já estaria indo contra o sétimo mandamento, né? É Que já verdade. já estaria roubando, porque aquele dinheiro tem dono. Não, ah, eu achei, é meu. Não, não é seu, ele é daquela conta que precisa ser paga, entendeu? É verdade. Então, às vezes, nessas pequenas coisas, a gente pode estar vivenciando essa questão do não roubar, não furtar, né? É verdade, Lu. E assim, ó, uma situação parecida com essa, eu vivi um dia desse aqui, sabe? Só que um pouquinho diferente, porque eu encontrei apenas o dinheiro na rua, né? E ninguém na rua, rua deserta, aquela coisa. E aí eu até fiquei com esse questionamento que eu queria trazer aqui, né? A solução. O catecismo ele não nos orienta com relação a isso. Mas aí conversando, é claro que cada padre vai orientar talvez de uma forma não exatamente, né? Mas eu acho que é a forma melhor, né? Uma vez um padre disse que não seria errado se você se apropriasse daquilo, por você não ter condição de entregar para o dono e estar no ambiente onde não teria a possibilidade de encontrá-lo. Mas no meu íntimo eu senti de entregar aquilo para a caridade, né? De fazer doação com aquilo. E realmente é uma grande orientação. Muitos padres orientam nesse sentido mesmo, né? De usar para doação. Porque você está dando um bom destino. Né? Não é que seja obrigado, mas é o melhor destino. Já que você não sabe quem é o dono e você não sabe o que fazer com aquilo, então seria um bom destino. Até para você ter paz, né? No seu espírito. Então é uma forma de você cuidar. No caso desse que a Lu trouxe, né? De uma conta, fica óbvio que ali, aquele dinheiro seria para o pagamento daquela conta, né? Com Então, é certeza. importante realmente honrar. E aí, até quando aconteceu comigo, né? Aí eu doei para uma pessoa que estava precisando. Engraçado, no mesmo dia a pessoa tinha
falado, né? Um monte de coisa, tinha perdido o emprego, o marido, ela tinha perdido o emprego, o marido também, o marido estava com Covid. Era todo um contexto, né? Por isso que eu senti logo no coração de doar para essa pessoa. Esse dinheiro que eu encontrei. E além disso, ela falou assim, como foi que ela disse? Não, e aí eu falei para ela, entreguei, contei a situação, e eu pedi que ela, junto comigo, orasse pela pessoa que perdeu. Porque ninguém sabe a situação dessa pessoa. Entende? Deixar na rua, Uhum. a pessoa vai encontrar. A chance dessa pessoa, esse dinheiro voltar para essa pessoa era muito pequena, né? E eu não fazia a menor ideia de quem era. Agora, poderia ser uma pessoa necessitando. Muito mais até do que é a pessoa que recebeu a doação. Então, eu disse, vamos orar para essa pessoa ser retribuída, para essa pessoa, né, ter suas necessidades atendidas. Né? Então, assim, é a gente fazer o que a gente pode, né? Mas voltando para o mandamento, né? Não É, furtarás, não roubarás. Mas mais ou menos parecido, né? Dentro da linguagem jurídica tem uma mudançazinha aí do roubo, do furto, da apropriação indébita. Mas, enfim, né? A diferença básica do furto por roubo é a questão do roubo ter a violência física, né? Ou poder se ser com arma de fogo, outra coisa, que provavelmente não é o caso de ninguém aqui, né? Mas pode ter sido em algum momento, né? Outra coisa também, uhum, aí o não furtar é não pegar aquilo, né? Não tirar, não tomar para si algo que não é seu. E não se apropriar de uhum, algo que não é seu, né? Porque às vezes, gente, a apropriação, ela é mais sutil ainda, sabe assim? Às vezes é dentro da sua casa, sabe assim? Ah, eu gosto disso aqui é meu. Vai se apropriando, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado, Lu, e eu acho que a gente pode já começar a trazer formas, né, de que dessa sutileza de furtar, de se apropriar, para as pessoas terem uma ideia, né? Mas antes de falar isso. disso, eu quero só trazer um ponto que inclusive está no catecismo, do não furtar e do não roubar, que é assim, ó, que me remete muito ao princípio da mordomia, sabe? Se nós entendermos que somos mordomos do Senhor nessa terra, que nós estamos aqui só gerindo o patrimônio, como a gente viu no começo de Gênesis, né? Deus nos confiou a gestão, a liderança sobre todas as coisas, o domínio sobre toda a criação. Então a gente está na gestão daquilo que é dele. Então, se a gente entende como nos enxergamos como mordomos, nós entendemos que tudo é do Senhor. Então, nós precisamos ter zelo por aquilo que é de Deus. E esse zelo, gente, tem a ver com o quê? Da gente não ser tão apegado, porque esse mandamento aqui, você começa a descumprir ele, quando você observa no seu comportamento aquela avareza, sabe? Aquela necessidade, aquele apego exagerado ao dinheiro, à riqueza, a posses, né? A avareza te leva muitas vezes a cometer a descumprir esse mandamento, né, Lu? Porque muitas vezes você fica querendo muito para si e esquece da sua responsabilidade social. Esquece que, como mordomo do Senhor, né, nós precisamos olhar para o nosso próximo com generosidade. Porque se a gente enxergar toda essa criação, toda a terra, todas as riquezas, todas as posses, como algo de todos, né? Não estou trazendo jamais uma visão comunista, né? Não é bem isso, né? Mas a questão da criação ser para o homem, então, nós precisamos o quê? Como mordomos do Senhor, fazer uma boa gestão. E essa boa gestão tem que ter a parte que cabe àqueles que não têm, ou têm muito menos do que você, ou necessita muito mais. Isso. Né, Lu? Isso. Então, É um dos pontos, inclusive, né? Porque, assim, quando você vê a questão do não furtar, ele vem falar, você vai ver a questão dos animais, você vai ver a questão do seu trabalho, né? Você como ele vai colocar a posição do funcionário e a posição do empregador. Então, assim, qual a posição do funcionário? Precisa cumprir bem seu papel. Se ele não exercer o seu trabalho, se ele fica enrolando no seu trabalho, se ele não exerce bem o seu trabalho, ele está furtando do patrão dele o resultado final do trabalho, entendeu? isso. Então, isso é algo muito sutil. Já o patrão, se ele não oferece uma condição boa para o funcionário de trabalhar, uma condição digna, uma condição de trabalho, Segura, né, né, Lu? favorável, que ele também está furtando esse direito do funcionário, né? Então, assim, às vezes tem empregador que acaba tratando o seu funcionário como escravo, por exemplo, quer sugar a última gota e não quer dar condições favoráveis, não quer dar um tempo de descanso que é necessário. Às vezes a pessoa não tem tempo para comer, come assim 10 minutos, engole, não dá tempo nem de respirar. Então, tudo isso vai contra o É sétimo mandamento, né? Então, verdade. assim, são coisas sutis mesmo no nosso dia a dia que a gente vai vendo
que está dentro dessa questão dos 10 mandamentos, né? A Lili está dizendo que acho que está muito ligada à honestidade. Exatamente. Com certeza. Porque assim, gente, ó, roubar os direitos do funcionário não pode, né? A pessoa enquanto empregador. E também, olha, quem não conhece essa cena, né? O empregador que já chega atrasado, muitas vezes mentindo, dando desculpa, né? Arranjando historinha para poder folgar, para tirar férias, para não sei o quê, né? Muitas vezes, 30 minutos antes de terminar o trabalho, a pessoa já está olhando o relógio, já está indo trocar de roupa, tomar banho, conversando comigo, né? Demorando demais no cafezinho, né? No lanchinho. Então, assim, a gente vê várias situações, né, Lu? Em que nessas circunstâncias de empregador e empregado, a gente pode ver sutilmente o furto aí, o Dos roubo. dois lados, né? Dos dois lados. Muitas vezes, né, gente, o patrão, ele rouba direitos que o empregador, às vezes, por desconhecimento, não sabe que tem. Tá entendendo? E aí, às vezes, existe um desequilíbrio aí na relação. E muitas vezes também o empregador fica enrolando, gente, fazendo coisa pessoal no horário de trabalho. Chega atrasado, sai mais cedo, fica de conversa paralela, fica resolvendo a vida toda no telefone, no celular, ao invés de estar focado nas coisas do trabalho, né? Aí eu vou dar outro exemplo, tá, Lu? Que é muito comum. Aí, às vezes, você vai sutilmente se apropriando ou fazendo mau uso dos bens do trabalho. Por exemplo, você trabalha no escritório, aí você imprime o trabalho da faculdade na impressora. Não tem problema não, eu imprimo lá no trabalho. 100 folhas você imprime lá no trabalho. Às vezes, o seu patrão, o seu empregador, ele te dá liberdade de pedir uma coisa ou outra. Mas, às vezes, você abusa dessa liberdade. Ou, às vezes, ele nunca te deu essa liberdade. Você, por si só, se aproveitou da situação. Aí, às vezes, você acha que é do seu trabalho, é seu. Aí você vai levando um clipe, 2 clipes, nunca mais comprou clipe na vida, porque vai só levando do trabalho, né? Aí, às vezes, você nunca mais comprou uma caneta na vida, porque só levando da empresa, nunca mais comprou uma resma de folha. Então, assim, isso aí, gente, mostrando assim. Aí, às vezes, a gente é muito rápido em apontar pro político, né? Que outra coisa também, né? É muito comum as pessoas associarem a política com esse mandamento, né? Ainda tem uns que parece assim, que rasgam o mandamento porque diz assim, né? Ah, ele rouba, mas pelo menos faz. É como se fosse assim, não tá tudo bem roubar. Se tá fazendo, tá tudo bem roubar, né? Então, às vezes, a gente associa com políticos a corrupção, a gente não entende que muitas vezes, eles, talvez, em algumas situações, alguns políticos, eu não quero que a gente faça essa associação, mas eles têm condição de escandalizar, né, o descumprimento desse mandamento em um tamanho, um volume, em situações mais gravosas. Mas por quê? Porque estava a possibilidade nas mãos dele. Agora, a pessoa que está roubando o empregador, o empregador, a pessoa que está sutilmente fazendo qualquer atitude dessa que a gente está dizendo, tá descumprindo do mesmo jeito. Entendeu? Não tem pecado em pecadão. Então, talvez, se você estivesse lá na situação daquele político que você talvez tanto critique, você fizesse igual ou pior. Porque isso é um estilo de vida, é um hábito, né? É um mau hábito que você vai fazendo tão sutil que você vai acreditando que não tem problema. E às vezes, ó, a pessoa, Lu, ainda vai instigando o outro, né? Não, me leva essa caneta besteira, tem tanto aqui na empresa. Ó, olha a cabeça. Não, esse povo tem demais, pode levar. Olha o tanto que tem nesse armário. Aí você faz e ainda instiga o outro, né? Aí piora a situação, né? A Lili está dizendo aqui, ó, só trabalha quando o empregador tá ali vendo. Ai, Lili, é isso mesmo. A pessoa só trabalha, só pega mesmo para valer quando a pessoa tá ali. Por isso que é o olho do dono que diz que dá certo, né? O dono tá ali, pronto, a pessoa faz tudo lindo, maravilhoso. O dono saiu, pronto, pé para cima. Outra coisa, fazer uso daquilo que não é seu. Entende? Muitas vezes você faz uso daquilo que não é seu. O patrão não tá e a pessoa tá na sala do patrão, na cadeira do patrão, usando o computador do patrão, sabe? Se achando o patrão, fazendo mau uso daquilo que não estava nas suas possibilidades. Então, isso também é uma forma da gente enxergar esse mandamento, né, Lu? O que mais? Vamos lá, trazer mais exemplo. Muitas coisas. Outra coisa também que é muito interessante, que às vezes a gente não percebe, é que é exatamente a questão dos gastos excessivos, né? Às vezes a gente acha que é só um probleminha e tudo, e aí eu tô ali, aí eu vou comprar, porque aí satisfaz o meu ego naquele momento, mas eu nem tô precisando, eu já tenho um armário de sapatos, mas eu compro mais um. Né? Eu tenho um armário de bolsas, mas eu compro mais uma, só mais uma bolsinha, não vai fazer falta. Você nem usa, né? Fica ali guardado. Então, assim, E não esse doa nada, né? excesso... É só acumulando mais sem doar nada, né? É avareza. Sem doar nada, Os materiais.
Isso, que foi exatamente o que você falou no começo, né? Que está muito ligado à questão de você não se colocar como mordomo de Deus, que você está ali para administrar as coisas de Deus, né? Eu acho que quando a pessoa começa a ter essa visão mesmo de que você está de passagem na Terra, né? Que a Terra é um breve. Eu gosto muito Só dessa um frase, instante, né? que a Terra é um breve intervalo entre duas eternidades, né? De Santa É, Teresinha. E é, realmente, se a gente se colocar nessa posição, a gente vai ter uma vida mais leve, a gente vai conseguir não acumular tanto, entendeu? E eu não falo isso que não é que você não vá querer buscar uma vida boa, uma vida confortável, uma vida que você vai ser feliz e você vai acumular, até porque o próprio Evangelho diz que nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu, né? E a terra e a natureza e tudo isso vem de Deus. Mas o é. que a gente não pode é os excessos Responsabilidade, né? desnecessários. Principalmente, né, Lu, quando o nosso coração tá naquilo, tá, gente? Só assim pra gente dar uma Isso, esclarecida. Ah, Liana, meu Deus, eu tenho 5 pares de sapato, tô lascada, né? A mulherada, tenho 10, tenho 15, e aí, o que eu faço? Não, gente, é só ter cautela. Saber o quanto você também tem sido servil, o quanto o seu coração tá naquele sapato. Se você passa e você vê uma pessoa descalço, precisando de um sol quente, precisando de um calçado, você acredita que verdadeiramente seu coração é doador ao ponto de tirar o seu entregar para aquela pessoa, né? É muita gente observar o nosso coração, a nossa intenção, né? Não é que eu não possa ter, mas o meu coração está na riqueza, meu coração está nos bens materiais, ou eu consigo separar isso, eu consigo ter bens, mas meu apego não está nisso. Mas se eu precisar me desfazer, não tem problema. Eu estou atenta à necessidade do meu irmão. Eu não sou uma pessoa que vive numa bolha só para mim, de forma egoísta, né? Com egocentrismo, com avareza, com apego excessivo a bens isso. materiais, né, Lu? É pensar no coração, na intenção, né? E nas ações, né? Isso, exatamente. Ah, Vai. não, fala. Não, Fala pode aí. dizer, pode É que eu dizer. lembrei aqui de uma coisa, tá, gente? Jogos de azar, né? Não vou nem dizer Ah, que jogo de azar pelo azar, jogo de azar é pecado. Não vou nem dizer isso assim desse jeito, não, gente. Mas tem que ter cuidado. Porque o que é o maior problema do jogo de azar? É o vício que aquilo ali causa. O vício no jogo de azar. Então, cuidado com isso. Porque muitas vezes você tá ali, aí você. O que te mantém ali? E o que te faz perder tudo muitas vezes? É a avareza. É cada vez querer mais, cada vez querer mais. O lucro exagerado, o lucro rápido, o lucro fácil. Entendeu? E esse sentimento aí, e essa questão aí dos jogos de azar, Lu, já me remete a duas coisas. Quando a gente rouba, quando eu falei de jogos de azar, eu já fiquei me lembrando, até da nossa infância e adolescência, de jogos, de brincadeiras, de esportes também. Será que você não já roubou em alguma área dessa? Né? Às vezes, não, fez ponto, né? Às vezes até brincando, né? Mas às vezes, eu fiquei me lembrando aqui de várias cenas, viu? E aí, o que acontece, né? Eu vou nem comentar para não expor, mas eu vou falar para a Lili, que eu lembrei também. Então, assim, às vezes a gente leva na brincadeira, mas isso é roubo. Roubei dizendo que eu tinha uma pontuação que eu não tinha, né? Eu roubei no placar, roubei porque quando a pessoa ficou desatenta, eu mudei lá o tabuleiro do jogo. Então tem que ter cuidado com isso aí também, gente. É um roubo sutil, mas ele acontece, né, Lu? e mais grave é você fazer isso na frente das crianças. Pois Porque aí então, você vai estimular as crianças nesse o exemplo, sentido de né? querer se apropriar do descuido do outro, da falta de percepção do outro, É, entendeu? Lu, e Então é outra algo coisa. muito sutil. Falando de criança, eu já me lembrei de outra coisa também do roubo, tá, gente? Olha só, que é muito sutil, às vezes, até quando a criança está crescendo um pouquinho. Os pais pedem para a criança, eu tô falando dos pais pedem para a criança, mas pode ser um empregador pedindo para o empregado, pode ser um amigo, pode ser o que for, tá? O avô, o parente. Ah, fulano, compra isso aqui para mim. Vai lá na padaria, compra isso aqui para mim. Comprou isso, isso e isso. Aí vai lá, a pessoa vai e fica com o troco para si. Ah, mas ele nem me pediu, se me pedir eu dou. Nem me pediu, aí a pessoa fica com o troco. Ou então vai pagar uma coisa e recebe um troco a mais. A pessoa nota que o troco está a mais e não tem a iniciativa de Não dizer, opa, devolve. você errou, não, aí devolver. Então, assim, isso também é furto, tá, gente? Você está se apropriando de coisa que não é sua. Aí tem gente que diz assim, ó, não, mas é meu pai, minha mãe, não, meu esposo, minha esposa. E fica furtando dentro de casa, abre a carteira, tira o dinheiro. Uma coisa, tá, gente? É entre esposo e esposa, que muitas vezes existe um acordo, existe uma aliança, existe uma unidade também financeira. E isso é uma prática comum, isso é um acordo entre vocês. Isso é uma coisa, tá?
Outra coisa é você fazer isso às escondidas. Por exemplo, quantas mulheres com dinheiro do esposo vai para o shopping, gasta um monte de coisa, chega aí escondido, coloca as coisas do guarda-roupa para não brigar com você. Uma coisa é ser o seu dinheiro, outra coisa é ser o dinheiro dele. Isso é roubo também, entendeu? Esconde tudo isso para ele não ver e se perguntar se ainda mente. Não, esse aqui eu já tinha. Então, cuidado, gente, porque o roubo, o furto, ele pode estar tão sutil que a gente não percebe. Agora, imagina você fazer isso, né, Lu, que eu lembrei quando você falou de criança, imagina Ah, você fazer isso também na frente da criança. Porque quando você recebe o troco não tá certo e você não devolve, né, o que a criança está entendendo? Que aquilo que você chama de esperteza, que é o roubo, né, ela vai entender que é o certo, que ali ele está deu sendo certo. esperto, tá entendendo? Olha aí, eu estou sendo esperto, né? Olha aí, eu tenho razão. Né? Então, assim, se eu não me engano, se não me falhar a memória, talvez a Lili até saiba me dizer aqui, mas se eu não me engano, o roubo, o furto, não sei qual dos dois crimes, quando se trata de ascendente, de pai e de mãe, ele ainda é uma majorante, uma qualificadora, como um crime penal, no Código Penal. Então, assim, às vezes que a gente acha que tem o direito de fazer isso, porque pai e mãe, isso é um abuso, né? Porque eles já cuidaram de nós, já nos criaram, já fizeram mais do que o que devia, né? Ah, Então, isso é um abuso. Isso aí é mais gravante ainda do que você fazer com outra pessoa de fora, né? Então, a gente tem que ter essa uhum, cautela aí. com Depois te pago. certeza. Ai, a Lili falando aqui, ó. Ai, que graça. Deixa eu ver quem entrou. Nádia, bem-vinda. Rafa, Denise, papai chegou agora. A Lili botou essa conversa mesmo. Depois te pago. Pronto. Muito boa, Lili. Lembrar disso. O colega que pega emprestado e não paga nunca. Tá entendendo? Não, depois de. Não, é porque é meu amigo. Entendeu? Não é porque é meu irmão, não é porque é meu pai. Gente, olha, tem que ter muito cuidado com isso, entende? Às É. vezes o amigo tá precisando. Aí, às vezes, o amigo está constrangido pela amizade, que, sinceramente, não tem amizade nenhuma, porque desse jeito não dá, né? E aí a pessoa não vai te cobrar. Às vezes a pessoa está precisando daquilo, tá entendendo? Às vezes você nem sabe a necessidade do outro. Então, tenha Ei, tempo. uma coisa é uma coisa dada, outra coisa é emprestada, né? É Isso, algo que a gente aprendeu muito claro. O papai, olha, se eu lhe emprestar R$ 10, você me é, devolva R$ 10, é. porque é um acordo, né? O Outra coisa papai é ele chegou, ter. o Papai papai chegou chegou aí aqui. e lembrar das Eu fico cenas, né? lembrando que lá em casa o negócio era, né? Foi comprar não sei o quê. O troco tanto é da pessoa, né? Então, isso aí a gente É, aprendeu muito com essa exatamente. geração. E eu lembrei também, Lu, agora tu vai rir. A nossa cara, isso aqui. Livro, né? Que a gente ama. Lá em casa todo mundo ama livro. Às É vezes a gente vai verdade. emprestar livro, né? Que o papai a vida toda diz, né? Livro não se empresta, né? Livro se indica. Se Agora, indica. quantas vezes? Eu lembrei do livro, mas a gente pode pensar em outros aspectos também. Quantas vezes você pegou algo emprestado, e é como você disse, se a pessoa lhe emprestou, a intenção dela era emprestar, e você se apropriou indevidamente daquilo que não era seu. Quer dizer, passando mais tempo do que deveria com a coisa do outro. Olha, se todo mundo parar para pensar que agora vai encontrar talvez algum corpo na sua casa que não é seu. Não é para estar com você, querido. Aí eu peguei um livro para ler. Qual foi a última vez que você pegou nesse livro? Quando foi que você pegou esse livro para ler? Tem um ano. Querido, se você E não leu nunca o livro até leu e não hoje, pronto, devolveu. devolva. Tá entendendo? Ah, mas é porque eu deixar guardado aqui, porque vai ficar só lá guardado na estante do outro. Pois que fique na estante do outro. Se é do outro, não vai ficar aí na sua. Então, às Com vezes a gente certeza. acha, gente, que isso aí é um benefício que você faz para outra pessoa, mas não é não. Você está honrando este mandamento quando você faz isso. Então, já fica exercício de casa, né? Fazer uma sondagem aí da sua casa. 2 exercícios que eu acho que atende muito bem esse mandamento, Lu. Um é reveja se tem alguma coisa que não é sua e devolva. Pegou alguma coisa emprestada, não devolveu, devolva. Tá devendo alguém? Faça um planejamento. Se você não tem condição de honrar hoje as suas dívidas, faça um planejamento e comece a honrar uma por uma. Porque isso aqui porque tudo isso, independente de quem seja a pessoa, é descumprimento desse mandamento. E terceira coisa, faça uma limpeza no seu guarda-roupa, nos seus armários, tudo que você não usa, sabe, gente? Tem gente precisando, sabe? E aquilo, eu já vou querer que a gente puxe um pouco, se você não sei como é que Uhum. tá aí, mas um pouco a questão dos recursos naturais, sabe? Tem a chinela Ah, que eu não já serve tinha para você, anotado aqui, era um dos pontos né? que ainda faltava Pois falar é. isso. Ó, às vezes uma chinela que não tá servindo para você, você tem 5, e tem uma aí mais antiga que você não tá nem olhando para ela, que tá só fazendo peso no seu armário, tem uma pessoa precisando no meio da rua. Entendeu? Então, assim, faça uma limpeza no seu guarda-roupa, no seu móvel, veja aquilo que você não usa há algum tempo, aquilo que você não necessita, doe para quem precisa mais do que você. E comece a observar os recursos naturais na tua rotina. O quanto você tem realmente valorizado os recursos. E aí eu vou pedir a Lu para falar, mas é aqui, a água, né, Lu? E pensando na sua geração e nas gerações futuras. Tem gente que usa água, tá Isso. nem aí, os filhos, né? Como é que vai ser, né?
Então, assim, fala um pouquinho disso, Lu, dos recursos naturais, como é que seria roubar a natureza aí. É, realmente, porque assim, tudo é nosso, né? O próprio Deus diz que todos os recursos naturais foram dados para nós, Sim, mas nós precisamos usufruir desses recursos com responsabilidade. Ninguém vai, assim, porque a terra é minha, então eu posso desperdiçar água, eu posso desperdiçar a própria energia, entendeu? Eu estou pagando. é verdade. Mas não é por aí. É um recurso natural, é um recurso que não é infinito. E a gente tem que pensar não só em nós, mas também nas futuras gerações, É, né? Então, assim, é muito importante a gente estar ligado com isso, né? Todos os recursos minerais, tudo que vem da natureza, elas estão para nós, para que nós possamos usar com responsabilidade. E é. isso requer muito da questão da consciência, isso requer muito da questão, como a Lili falou no começo também, da honestidade, né? Uhum, Da gente ser honesto com a gente mesmo. E a gente sabe, a nossa consciência pessoal sabe, né? O que é importante, e o que é necessário, o que é desperdício, né? é verdade. É verdade, Lu, é verdade. O desperdício de comida, o desperdício. Comida, Muitas pessoas estão passando fome e às vezes você vai ali e joga tanta comida fora e não coloca, e coloca mais do compra que poderia comer no prato, né? desnecessariamente. É a Isso, minha casa. exatamente. Eu só lembro da Lili, a vida toda. A gente cresceu assim. Aí eu botava cor no prato, a Lili dizia assim: come. Eu não aguentava mais, vai comer. Colocou no prato. A Lili, Tem que a Lili, gente, comer. é a nossa irmã que tá aqui. Né? Eu e a Lu somos irmãs, só quem chegou depois. E a Lili é nossa irmã também. E a Lili dizia isso pra mim a vida toda. Eu cresci com a Lili, isso, botou no prato, tem que comer. Aí ela fazia a pressão psicológica, né? Quantas pessoas passando fome e você desperdiçando comida, né? Então aí, gente, também entra muito a questão do recurso natural, né? Da gente realmente olhar para os outros, né? Quer dizer, doe aquilo que você que não lhe serve, né? Quer dizer, então, excesso de comida. Poxa, fiz uma festa e sobrou essa comida. Você já sabe que não vai consumir. Quantas pessoas levam as coisas a estragar? Porque não faz, não partilha, né, Lu? Não Não tem direciona. coragem de partilhar, né? É, Às com vezes até por certeza. preguiça, sabe? Até tem a boa intenção, mas preguiça para sair de casa, para ir deixar. Gente, pelo amor de Deus, isso é desperdício, né? Isso aqui é descumprimento desse mandamento. Né? Outra coisa do que eu lembrei de falar também, antes da gente ir para o exame de consciência, né? Fazer algumas perguntas, que pode ter ficado alguma coisa aí que a gente talvez não tenha lembrado de falar pontualmente, mas outra coisa que eu lembrei também é você não majorar preços, né? De serviços, de produtos, além do que deve, né? Assim, de uma forma desonesta com o cliente. Tá entendendo? Usando do desconhecimento do outro, né? Por exemplo, o mercadinho de bairro, aumenta os preços. Não, uma feira, por exemplo, uma feira de produtos, de fruta, de legumes. Não, é porque aumentou, porque tá difícil essa fruta. E aí majora o valor, né? Ou então você vende um serviço, um produto para uma pessoa de um valor, aí vende para outro. Ah, não, porque fulano tem mais dinheiro, então vai ser tanto para fulano, entende? Sem É cuidado com isso, verdade. né? Porque isso aí também pode estar levando o desconhecimento do outro, né? Usar da boa fé do outro, o desconhecimento do outro, para que você ganhe algum benefício aí com isso, né? E toda vez que você notar o seu coração, gente, muito mais no ter, no possuir, no apego às coisas materiais, observa, porque muitas vezes o nosso coração tem que estar em Deus, tá, gente? Não é que você não possa ser rico, não é porque que na terra você não possa ter prosperidade financeira, mas o seu coração não pode estar apegado aos bens ou às riquezas. Pronto, voltou. A essas coisas, né? Porque como a Lu falou, pronto, voltou. Porque como a Lu falou, essa vida passa muito rápido, né, gente? Passa muito rápido e a gente tem que estar apegado às coisas do alto, né? E é incongruente. Quando nós não estamos apegados nas coisas do alto, a gente acaba se apegando às coisas. Quando a gente está apegado às coisas materiais, a gente acaba não se apegando às coisas do alto, né? E é isso que é o problema. Esse é que é o problema. Lu, tem mais algum ponto para comentar? Esqueci Eu de acho ainda que a gente de falou sobre, consciência. animais, falou, né? Não, Rápido. falando não, falou de recursos naturais, Falamos não. não, sobre essa parte. Ó, os animais também, peraí, deixa eu achar aqui que fala muito Quando, bem quando explicado. tu encontra, eu vou contar só uma história que eu me lembrei, né?
A gente estava falando Certo. dessa história que é muito comum, né, em instituição, as pessoas se apropriarem de bens pequenos, né? Sei lá, imprimir o trabalho da impressora do trabalho, né? Clipe, caneta, né? E eu me lembrei que quando eu estagiava em órgão público, isso é muito comum em órgão público, gente, porque o povo acha que por ser público é meu também. Só que é seu no uso Ah, da é. coisa pública, né? Não é seu para você levar para casa, para levar para o filho, para levar... Não, aí não é seu, né? E aí eu me lembro que, meu Deus, minha caneta, todo dia, ninguém pegou, ninguém viu, mas eu nunca tinha caneta, né? A gente quer isso, nunca tem caneta. Aí eu peguei minha caneta, não sei se a Lu lembra disso, eu peguei minha caneta e coloquei o Botou o mandamento. nome. Não furtarás. Em vez de botar no posto, né, o papelzinho com o nome certinho que só. A Aham. caneta. Aí eu coloquei, não furtarás e botei a passagem, a citação bíblica, né? Aí pronto, foi. Aí escandalizei logo, né? Aí pronto, a caneta não sumiu. Gente, olha, se você pegar a caneta não furtarás, não é possível que não tenha intimidade. E qualquer pessoa vai olhar para você vai ver que aquela caneta é objeto de furto. É melhor vocês deixarem minha caneta. Então, assim, foi uma forma de brincar, mas imagina se a gente fizesse isso, né? Então, talvez fosse uma forma da gente mesmo se intimidar e se perceber mais nesse mandamento, né? Quer É falar mais? verdade. Pronto. Eu vou só ler, irmã, uma passagem do Catecismo falando sobre animais que eu achei muito legal, porque às vezes a gente não vê esses detalhes, né? Então é bem rápido. Deus confiou aos animais a administração daquele que criou a sua imagem, no caso nós, né? É, Uhum. portanto, legítimo o serviço dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. É. Né? Então, assim, não é que você possa tudo, mas é que você, dentro de uma racionalidade, você tem que pensar em tudo. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente. Às vezes a pessoa chuta, maltrata, É entendeu? verdade. Sem necessidade. Sabe o que eu E lembrei Deus, também, Lu? Às vezes, usar o animal para fazer artigos de luxo, né? Então, quantos animais são mortos pensando exatamente no ganho, isso. no lucro? E desperdiçar suas vidas, que é no caso do que tu está Exato. dizendo, né? É isso mesmo. É, é igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. O que, que ele quer dizer aqui? Pode-se amar os animais, E porém não deve. se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Porque tem gente que tira das pessoas para colocar Para para dar os para os animais. animais, né? É. E isso não é correto, certo? Isso é furtar das pessoas, do ser humano, para colocar nos animais. Mas isso aqui não quer dizer que você deva maltratar os animais. Você tem que tratar os animais bem, dar o alimento e tudo. Você só não pode colocar o animal no lugar do ser Na humano, frente entendeu? do ser humano. É. Até porque na própria criação, né, gente, teve uma ordem das coisas e Deus entregou, né, a gestão de tudo isso para o homem. Então nós devemos gerir bem essa questão dos animais, mas não colocá-los na nossa frente. Lê aí, Lu. Ó, fiz uma compra e já sabia isso da Lúcia, né? Da Lúcia Lima. Aham. Fiz uma compra e já sabia o valor, só que o caixa se enganou e falou um valor menor. E eu paguei e fui embora. Depois fiquei com a consciência tão pesada e voltei lá para pagar o valor restante. Ó, isso mesmo. Parabéns, você é isso mesmo, né, gente? E às vezes a gente faz isso, né, com pessoas que talvez até precisem mais, né, gente? E independente desse critério, né? O nosso critério tem que ser o certo, o justo, o verdadeiro, porque no fim das contas é entre nós e Deus, gente. Os mandamentos é o nosso caminho de salvação, né? É o nosso caminho realmente de alcançar a vida eterna, como a Lu falou. Agora, Lu, vamos falar. Eu vou fazer o exame de consciência, eu vou fazer algumas Certo. perguntinhas, tá, gente? Aí todo mundo sabe que vem pro devocional, ou devocional, para ser 10 mandamentos é com caderninho, né? O devocional também. Mas aqui principalmente. Por quê? Porque é o nosso momento de exame de consciência. Anotar os pontos que faz sentido para você de cada mandamento, tá? Porque a gente está se preparando para uma ótima confissão. Então vai lá. Algum momento da vida eu roubei algo de alguém, qualquer coisa, desde pequena coisa, dinheiro, objeto, roubei, furtei, me apropriei indebitamente.
né? Aí vamos lá, outra perguntinha. Pratiquei a caridade dando generosamente de boa vontade. Por quê? Porque nós sabemos, gente, que isso aí é o que nos afasta da avareza. A caridade é o quê? É o princípio da mordomia. É o entender que eu não posso ter tudo só para mim. Que eu, como gestor, né, como criatura que Deus fez e colocou a gestão do mundo, eu preciso entender que eu não posso ter os bens todos para mim. Parte do que é aquilo que é meu, daquilo que eu adquiro com o meu trabalho, eu preciso colocar a serviço das pessoas em caridade, né? Então, eu doei generosamente, porque tem uns que doam com raiva, reclamando, com cara feia. Então, isso aí não é doar de boa vontade generosamente, né? Já me Tá. apropriei indevidamente de bens que não eram meus. O livro que você pegou emprestado nunca devolveu. A roupa que você achou que você gostava mais do que seu amigo, você resolveu que ela ficaria sua. Você que resolveu, né? Isso. Ele não lhe deu, né? Então, assim, cuidado com isso, tá? O que mais? Fiz uso pessoal de bem ou instrumento de trabalho. Já citou várias coisas, né? O trabalho impresso, canetinha, qualquer outra coisa do seu trabalho que foi para sua casa e nunca mais voltou. Né? Usei o tempo de trabalho para tratar de questões pessoais alheias à minha função. Quanto tempo você passa do trabalho ali fingindo que está trabalhando, mas com seu WhatsApp ligado, com seu e-mail pessoal ligado, resolvendo coisas do seu trabalho? Quantas horas você... Tem gente que fala assim, ó, Lu, ah, não, quando eu chegar no trabalho eu resolvo. Toda a vida resolve no trabalho. Né? Então, cuidado com isso, tá? Tomei posse de bens de parentes, amigos ou vizinhos por me achar no direito de fazer isso. Aí aqui veio no meu coração uma coisa de tão sutil que talvez muita gente se identifique hoje e vai ter gente, muita gente aqui fazendo a coisa certa hoje. Quantos vasilhas, quantos potinhos, quantos, como é que chama aquilo? Tapaué, você tem na Tapaué. sua casa que não é sua? Diga pra mim. Nossa tia agora devolveu Isso até é bem sutil mesmo. tem gente que já tem até as coisinhas de plástico, né? Descartáveis, exatamente para a pessoa levar, porque já sabe que não vai voltar. Amigo, se você não tem a intenção de devolver, se você não vai ter a iniciativa de devolver, porque tem uns que tem que esperar pedir. Gente, quando a pessoa pede, como o papai fala, né, Lu? Já é um constrangimento. Se você emprestou algo para alguém, essa pessoa tem que pedir de volta, já está errado. Já não é para emprestar nunca mais na vida. Entende? Então a gratidão ela está em você ter zelo por devolver o quanto antes o que é do outro. Tem a iniciativa você que pegou emprestado. Então cuidado. Aí a pessoa já está lhe dando um alimento, ela já está lhe presenteando e você não tem a boa vontade de entregar aquilo ali limpo o mais rápido possível. Entende? Tem gente que está deixando de doar o alimento, de dividir ali, que já é uma forma também de cumprir esse mandamento, né? Sabe que o alimento é muito, que se não se dividir ali, vai acabar estragando, né? E é um recurso natural. Mas se você não colabora, né, amigo? Leva as tapaué tudinho dos outros, não devolve. Então, cuidado. Será que você tomou posse? O vizinho te deu, né, um alimento emprestado e você nem sequer devolveu? A Lili já aderia a comprar descartáveis para ficar mais fácil mandar sem precisar devolver. Porque se misturam mesmo, nem sabemos mais de quem é para devolver. Pois é, tem isso aí, né? Mas também tem o povo que é isso aqui. Eu gostei tanto. Olha aí, rapaz, isso daqui foi ótimo. Vai ficar aqui na minha cozinha, né? Então tem de tudo, gente. Aqui é só para a gente abrir a mente. O resto, roubei o coração da minha esposa. Não tenho intenção. O resto, roubei o coração da minha esposa e não tenho a intenção de devolver. Glória a Deus, meu amigo, né? Porque não der para devolver nem se quiser, viu? A escolha era antes. Escolheu, né? Pelo matrimônio sacramento, agora é a aliança de 3 dobras. Então, esse roubo aí, ele é o único legítimo, tá, Regis? Então, mantenha mesmo. Aí, o que mais, gente? Vamos lá. Peguei emprestado algo e não devolvi, que a gente já falou. Não comprei, já comprei algo para alguém com favor, como favor e fiquei com troco. Comprei algo de alguém e fiquei com troco para mim. Paguei e recebi o troco errado, né? Aquela história de receber o troco errado. Deliberadamente já estraguei ou perdi algo de alguém. Eu perdi algo de alguém, eu acho que é isso mesmo. Eu quebrei algo de alguém e eu não tive a intenção de restituir. Você tá entendendo? Então, cuidado com isso. Por negligência, tá, gente? De propósito. A gente tá falando assim. Já soneguei impostos, que é outra coisa que a gente precisa analisar, tá? Eu tô sendo honesto, eu tô sendo justo. Eu não concordo, então, né? A gente vai ter que ver se esse país está adequado com você. Mas é uma escolha, né? É uma escolha de vida. Tem que ter muito cuidado com isso também. Em algum momento, eu roubei em negócios, em esporte, que a gente estava falando, né? Em jogos, né? Até em brincadeiras, muitas vezes, né? Você comprou... esse daqui, gente, olha, abre o seu coração. Porque mercadoria roubada e falsificada, isso aqui, gente, é crime.
E quantas vezes a gente está financiando esse tipo de crime aqui? Por quê? Porque se você compra produto falsificado, se você compra mercadoria roubada, você está financiando esse tipo de prática. Então, ai, mas eu não sabia, mas você tinha todos os indícios para saber. O valor estava totalmente fora do ajustado do mercado. Você tem como muitas vezes a gente saber, tem que ter cuidado. Essa cautela cabe a você, sob pena de você entrar aqui no descumprimento desse mandamento. Né? Também. Tentei tirar vantagem de seguradora. Você tem um seguro em alguma coisa. Aí você precisa, mas aí você está querendo exigir da seguradora uma coisa além do que você pagou, do que você contratou. Tá errado também. Você está roubando naquela parte que não foi o que você pagou para ter. Então tem que ter cuidado. Falhou em algum momento, falhei em honrar a minha parte em algum contrato? Será que eu falhei? Fiz um contrato, fiz um acordo, só que aí eu não cumpri 100% a minha parte? Cuidado, porque essa parte que você não cumpre, você está roubando da pessoa o cumprimento daquilo que foi acordado por você. Né? Tirei proveito da ignorância alheia para subir os preços dos meus produtos ou serviços. As pessoas não sabem, eu estou dizendo que é o mercado, que é isso, que é aquilo. Tem gente que ainda mente nessa história, né? Justifica uma coisa, justifica outra, e na verdade nem é. Né? Ou então, às vezes, só por mera deliberalidade mesmo, a pessoa já faz esse ajuste. Né? Desperdicei recursos naturais, seja qual for, tá, gente? Água. Vou tomar banho, 2 horas de banho, água lá, fluindo, né? Ainda é água quente, porque aí já vai a energia também, né? Alimentos, eu boto um monte, né? Gula, boto aquela prata enorme e metade vai pro lixo. Né? Ou então faz uma festa na minha casa, sobra um monte de alimento e aí eu não dou um destino para aquilo e aí pronto, estraga todo o alimento. Né? Isso aí é desperdício dos meios naturais. Já neguei doação para quem precisava mais do que eu e eu tinha possibilidade de ajudar naquele momento. Cuidado, gente, porque isso aí é a mordomia, né, Lu? Essa história de não ajudar entra nesse mandamento como? No sentido de você querer acumular demais para si e não pensar, né, no bem-estar do outro, minimamente, para atender as necessidades básicas vitais para o outro. Né? Então, é nesse sentido aqui, tá, gente? Eu tenho muito, eu acumulo muito e eu não colaboro com nada. Isso é tão séria essa contribuição, gente, que quando a gente fala de gestão financeira, quando a gente vai estudar, investigar a vida das pessoas ricas, prósperas financeiramente, a gente vê que antes de pagar as contas, dentro dos princípios da riqueza, antes de pagar as contas tem a doação, você sabia? O colaborar na vida do outro. Então, até se for a intenção de enriquecer, colabore, doe. Né? Saia de si e olhe para o outro, porque isso é princípio de riqueza também. Né, Lu? Ficou faltando alguma Isso. coisa aí no exame de consciência? Lembre-se. Não, eu acho que o que a gente esqueceu de falar na conversa entrou no exame de Entrou no consciência por exame, né? completo. É verdade. Que Isso. bom, gente. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, que a gente tenha conseguido ir na profundidade do mandamento, né? Porque quando a gente vê assim, não, isso é besteira, né? Mas não é besteira. Na sutileza, você pode estar usando esse mandamento, tá? Descumprindo esse mandamento sem nem perceber. Então, acho que a gente tocou nos principais pontos que é mais fácil de acontecer isso, para que a gente possa, realmente, além de fazer um exame de consciência, pedir perdão e arrependimento por isso, a gente também, gente, organizar a nossa vida para evitar situações como essa que a gente viu aqui, né? Que às vezes já está tão comum, né, Lu? Já é uma prática tão rotineira. Virou hábito, né? Virou hábito. A pessoa acha que, não, jamais. Eu imaginei estar descumprindo o mandamento. Mas está, né, gente? Mas está. Então, Lu, que Verdade. bom. A mamãe está assim, muito orgulhosa das minhas 3 filhas. Amo vocês. Amei, mãe. Amamos você também. São Nós pequenos também, detalhes. Ana. Aí a Lúcia Lima disse assim: são pequenos detalhes que tiram sua paz, pois fica no seu consciente. Então, Lúcia, nada que roube sua paz vale a pena, né, meu povo? Então, vamos ter Verdade. paz, vamos ter amor pelo próximo, vamos ter amor principalmente por Deus, honrando e nos comprometemos, nos mantendo comprometidos com os 10 mandamentos, porque é caminho de santidade, é caminho de vida eterna, né, Lu? E no fim das É contas, verdade. é isso que importa. Então, Lu, gratidão, Certeza. gratidão por esse momento, por você estar aqui, pelo seu sim, de compartilhar conosco sobre esse mandamento. Tá? Um sábado bem abençoado para Amém. vocês. Nós não temos devocional Amém. hoje, tá, gente? Nem amanhã. A gente já acordou que é de segunda a sexta. Então, segunda-feira a gente volta. Não, amanhã a gente tem o 8º mandamento, tá, gente? Não tem devocional hoje e amanhã, mas a série de 10 mandamentos são 10 dias corridos. E tem surpresa para vocês, tá? Tem surpresa. No último dia, eu vou logo avisar que é para vocês se organizarem, tá?
No último dia, nós vamos ter um sacerdote falando da visão do sacerdócio com relação à confissão, à importância de seguir os mandamentos. É uma oportunidade para a gente tirar dúvidas, então vocês não podem perder, tá? No 11º dia, vão ser 10 dias, né, de mandamentos, os 10 mandamentos, e no 11º vai vir o sacerdote conversar com a gente sobre isso. Olha que legal, né? A gente está crescendo. Muito bom. Muito bom, né? Excelente. Tirar nossas dúvidas, a gente vê a visão deles, né? Que às vezes a gente talvez tenha alguma visão equivocada, alguma dúvida para tirar, tá bom? E tem presente, né? Não é só esse presente, esse aqui eu já contei, mas tem um outro presente que é uma surpresa só para quem estiver com a gente durante os dias de live dos 10 mandamentos, tá, gente? Eu vou avisar para vocês no último dia qual é esse presente que a gente está preparando com muito amor para vocês, tá bom? Gratidão, Lúcia, a você também, que bom. A Lili arrasaram. Qualquer dia tá bom de você vir, viu, Lili? Ela disse que não dá não para essas coisas. Olha aí, rapaz, obrigada dá pela sua sim. presença. Gente, estou feliz. Sábado está todo mundo aqui firme e forte, aprendendo mais sobre os mandamentos. Amanhã é domingo, tá, gente? Amanhã a Paty vai estar na live com vocês e eu espero a presença de vocês, tá? Não percam, é domingo, é 6h30. Eu sei que é um desafio, mas é um esforço que vale a pena, tá, gente? Vale muito a pena. Estejam ao vivo, que é a chance de você fazer perguntas, né? Interagir conosco. Lu, obrigada, viu? Beijo, irmã. Beijo, nada, foi um prazer. Final de semana abençoado. Tchau, tchau. Amém, tchau.